Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu venho falar agora de um produto, que tem uma grande representatividade aí dos produtos derivados de vegetais, né? Então, falando em doces, em geral, a geleia tem uma grande participação. Então eu vou falar de forma mais técnica sobre esse produto para que vocês tenham melhor compreensão e entendimento do produto em questão. Então eu vou iniciar falando sobre a legislação, Então nós temos a legislação brasileira de alimentos, define as geleias de frutas como produto obtido pela cocção, que seria cozimento, de frutas inteiras ou em pedaços, polpas ou suco de frutas com açúcar e água e concentrado até consistência gelatinosa. Então vem o nome geleia por causa da consistência desse produto. Então a questão de adquirir, a consistência gelatinosa, ela está prevista na legislação. Então para ser definido geleia, tem que ter essa característica. A classificação adotada pela legislação determina que uma geleia pode ser comum ou extra. Então há dois tipos de geleias aí produzidas. Então vamos diferenciar a comum da extra. A comum, quando ela é preparada numa proporção de 40 partes de frutas frescas ou seu equivalente para 60 partes de açúcar. Então aqui, na hora que eu vou preparar, eu tenho um percentual menor, no caso de fruta, 40 partes para 60 partes de açúcar. Então as geleias de marmelo, laranja e maçã poderão ser preparadas com 35 partes de frutas frescas. Então há uma exceção para essas frutas em específico, marmelo, laranja e maçã, tá? É um pouquinho menor, De 40 cai para 35 partes de fruta fresca ou seu equivalente à fruta fresca e 65 partes de açúcar. Então isso aqui é no momento de fazer a formulação, o preparo, tá? Então tem uma concentração de açúcar, em relação à fruta bem superior. A geleia extra, quando preparada numa proporção de 50 partes de frutas frescas ou seu equivalente para 50 partes de açúcar. Então aqui eu já tenho a adoção de um percentual maior, no caso aí de parte de fruta, em relação à comum. Então é uma geleia com características sensoriais, vamos dizer assim, mais interessantes, porque tem uma participação maior de frutas em relação àquela comparada com a geleia comum. Quanto ao teor de sólidos totais, Sólidos totais, pessoal, é o BRICS, que a gente fala bastante em aula. O BRICS é nada mais, nada menos que uma medição, a gente está mensurando a quantidade de sólidos solúveis totais. Então, o teor de sólidos solúveis totais mínimos para a geleia comum e a extra, em porcentagem de peso por peso, devem ser respectivamente de 62% e 65%. Tá? Então, o que seria esse peso por peso? Essa unidade de medida é muito comum a legislação adotar, É que nós temos aqui percentual, vou colocar aqui 62% de sólidos totais, de peso de sólidos totais, que seria lá gramas ou miligramas por peso de geleia, Então é a unidade de medida, que aqui provavelmente vai ser gramas por quilo, e por aí vai. Nós temos aqui a resolução número 4, tá, de 88, do Conselho Nacional do Conselho Nacional de Saúde, tá? E ele estabelece para as geleias que ele possa ter até 0,10, até 0,1, 0,10 é a mesma coisa, por cento de ácido ascórbico, que é aquela vitamina C, é um ácido orgânico natural presente naturalmente nos alimentos, mas nós podemos fazer a sua adição enquanto formulação. Nós podemos recorrer, o mais utilizado, é esse ácido cítrico, tá? Esse ácido cítrico e ácido lático, ele já não limita, tá? Não há uma quantidade.
mas o ácido cítrico é altamente utilizado pelas indústrias de geleia em suas formulações. Por quê? Porque o ácido cítrico ele vai promover a queda do pH do produto final. Essa queda ela é extremamente importante e interessante do aspecto tecnológico, porque quando eu faço a diminuição do pH da geleia, eu consigo obter gel de melhor característica. O porquê disso? Porque a pectina, que é uma fibra solúvel, que ela está presente nas frutas naturalmente ou adicionada intencionalmente, quanto mais baixo o pH, maior é a sua capacidade de formação de gel na geleia. Então, por isso que justifica-se a utilização na maioria das geleias da adição de ácido cítrico como ingrediente na formulação desses produtos. Outros ácidos também poderão ser utilizados, tá? O ácido fumárico em até 0,2%, tartárico também 0,2% e fosfórico 0,1%. Mas o que é mais usual é esse ácido cítrico. O que seria uma geleia com boa qualidade tecnológica, né? Então, em várias aulas, né, em outras disciplinas minhas, né, eu fico tentando despertar em vocês atributos de qualidade no produto final, né? Então, a geleia também tem essa característica. Olha que uma das qualidades de uma boa geleia é conservar-se bem sem sofrer alterações. Então, seria aquele shelf life, que é o prazo de validade, né? Nesse prazo de validade, no caso, ela não ter formação de cristal de açúcar, né? Que é a cristalização indesejável. Ela pode ter cinérese superficial, que é aquela expulsão de água na superfície do produto, no caso. Pode ter mudança na coloração, pode ter desenvolvimento de fungo, né? Então, ela tem que ter essa característica de não passar por alterações durante seu shelf life. Quando retirada da embalagem, ela deve tremer sem escorrer, né? Então ela tem que ser um gel, por isso que fala dessa questão, né, de não escorrer, que ela não pode ser muito fluida, ela não pode ter esse comportamento. Então por isso que tem essa característica. Ela tem que ser macia ao cortar, porém firme macia ao cortar, porém firme e permanecer com os ângulos bem definidos. Então, isso é uma característica da geleia. Então, acaba me lembrando um pouquinho, assim, quando eu falo dessa questão de macia ao cortar e porém firme, eu lembro um exemplo como a gelatina, né? Ela é extremamente macia para cortar, mas ela tem uma determinada firmeza. Então, a geleia também tem que buscar essas características. Ela não deve ser açucarada, pegajosa ou viscosa, né? Então, ela, se caso, né, optar por uma formulação com percentual muito elevado de açúcar, ela vai acabar ficando muito pegajosa devido a essa característica, né? E aí ela vai ter ela vai ser negativada nesse aspecto sensorial, porque todo produto com muito açúcar, né, ele acaba não sendo tão interessante ao paladar, porque ele acaba ocultando o sabor real da geleia, né? Suponhamos que seja uma determinada fruta, porém uma formulação com muito açúcar, às vezes você vai ter até dificuldade de identificar o sabor dessa geleia. E a açucarada, ela tende a formar os cristais, né? Aquela arenosidade na textura, que são indesejáveis ao paladar. Então ela deve conservar o sabor e o aroma da fruta original. Então, isso aqui eu costumo fazer em aula prática, um teste cego com diversas marcas de geleia, para que o aluno tenha a percepção do que seria essa questão aqui, conservar o sabor e o aroma da fruta original. Porque neste teste que eu costumo realizar, eu pego geleias da mesma fruta, de diferentes formulações e marcas, e às vezes o aluno não consegue identificar nenhum sabor da geleia que ele está provando, né? Em contrapartida, outras marcas, ele já antes de levar a amostra na boca, pelo aroma ele já identifica qual é a fruta dessa geleia, para a gente ver que isso é um padrão de qualidade, de boa qualidade da geleia. O que é interessante enfatizar é que a legislação não permite o uso de corantes ou aromatizantes artificiais nesse produto. Isso é muito bom, isso é muito positivo, né? Porque você vai recorrer, né,
em colorir o seu produto com a própria fruta, porque corante não é permitido. E aromatizante, você vai ter o aroma da sua geleia da própria fruta, da própria matéria-prima. Então, dessa questão ainda não da proibição de adição de corantes ou aromatizantes artificiais no produto que a gente está discutindo, né? Os elementos básicos para a elaboração de uma geleia são, né, os elementos que eu digo são os ingredientes básicos: frutas, pectina, ácido, açúcar e água. Então a fruta, obviamente, né, ela tem que fazer parte dos ingredientes. A pectina não é obrigatório, mas a pectina é amplamente utilizada em determinadas matérias-primas. A matéria-prima contém na sua composição natural já um elevado teor de pectina que não justifica sua adição. O ácido ele é adicionado também com a mesma característica da pectina, então há certas matérias-primas que não há necessidade de adição do ácido orgânico. Pode ser inorgânico também, como eu falei no slide anterior, previsto na legislação, né? E o açúcar e a água. E dependendo do tipo de fruta, nem sempre há necessidade de adição de água, mas na maioria das formulações adiciona-se essa água, mas ela é perdida no processo de evaporação. Então, a qualidade de uma geleia irá depender da qualidade dos elementos utilizados e de sua combinação adequada. Então, geleia não tem uma receita, né? Até porque na indústria a gente chama isso de formulação. E quando eu falo não é uma receita, se você utilizar framboesa, amora ou outro tipo de matéria-prima, você não tem uma receita engessada para todas. Cada fruta que você utilizar, você tem uma característica de percentual, né, de pectina, de ácido, de açúcar, assim como da sua ordem de adição durante o processamento. Então, aqui eu venho no slide seguinte, né, que vai ser figura 1, para mostrar a influência dos componentes básicos de uma geleia no grau de gelificação. Então, eu vou comentar sobre a influência desses componentes utilizados na formulação. A legislação permite a adição de acidulantes e de pectina para compensar qualquer deficiência no conteúdo natural de pectina ou acidez da fruta. Já comentei sobre esses ingredientes, mas mais à frente eu venho falar de uma forma mais detalhada sobre a pectina, tá? Então, o gel se forma em pH apenas ao redor de 3. Então, se você pegar algumas frutas, gente, como melão, mamão, eles têm um pH relativamente alto, tá? E quando você pegar frutas que são mais ácidas, considere que você vai adicionar açúcar, né? Vai ter uma formulação ali que o pH do seu produto final ele pode estar elevado. O que é um pH elevado? 4, 4,5 para geleia é um pH relativamente elevado. Então, eu preciso fazer um abaixamento desse pH, né, para fazer com que o gel seja formado de forma esperada, né, de forma controlada. A concentração ótima de açúcar está ao redor de 67,5%. Porém, é possível fazer geleia com alto teor de pectina e ácido com menos de 60% de açúcar. Então, olha que informação extremamente importante, porque quando eu coloco muito açúcar, eu tenho mais sólidos totais. Esses sólidos vão ligar à água, maior quantidade de sólidos totais, e aí vai estar estabelecido o gel, né? Vai estar formado o gel. Se eu quiser fazer uma redução significativa, né, com menos por cento de açúcar, eu já tenho que ir lá lançar a adição de pectina, tá? E fazer um abaixamento do pH de uma maneira rigorosa. Aqui o pH de 3. E aí eu consigo fazer uma geleia com boas características de textura, com uma redução significativa do açúcar. Então, tem esse recurso. E geralmente, para vocês terem uma noção, 1% é suficiente para produzir uma geleia firme, tá? Relativo por conta da matéria-prima. É interessante falar que o quantitativo baixo de pectina é suficiente e a adição excessiva da pectina ela vai trazer um efeito contrário para você, porque você vai conseguir um gel mais firme, mas a pectina em excesso ela é extremamente
é sensível ao paladar, então ela começa a produzir, a gerar um sabor amargo no produto que não é interessante do ponto de vista sensorial. Então a pectina, né, tem que ter cuidado da sua utilização para ver se ela não interfere aí no sabor do produto. Tá? Então a gente usa aí, então que essa informação é importante porque 1% é uma média aí de que ela já traz resultados esperados para a sua geleia. A adição de açúcar afeta o equilíbrio pectina e água, desestabilizando conglomerados de pectina e formando uma rede de fibras que compõe um gel, cuja estrutura é capaz de suportar líquidos. Então, essa estrutura que foi induzida, né, que é o equilíbrio pectina-água, e aí vai formar a rede de fibras que compõe o gel, que seria a estrutura do gel. Ele é uma rede de fibras, qual fibra? Pectina, que ela tem a capacidade de ligar a água, né? Então, aqui, por isso está aqui, capaz de suportar líquidos. O ácido vai ter a sua participação na estrutura de pectina, enrijecendo as fibras da rede, né? Então, essa rede foi formada, e aí o ácido que você adicionou, o ácido cítrico, por exemplo, lá na formação, vai pegar essa estrutura de rede de fibra, ele vai ser enrijecido devido ao declínio de pH. Mas a alta acidez afeta a elasticidade devido à hidrólise da pectina. Então, cuidado com o quantitativo de ácido, porque se você elevar demais a acidez, se você fazer com que o pH esteja em valores muito baixos, aí você vai promover um efeito contrário, porque a hidrólise da pectina é nada mais nada menos que a sua degradação. Então, ela pode trazer esse problema aí da questão da hidrólise da pectina. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Então, isso aqui é basicamente a tentativa e erro quando eu falo em desenvolvimento de formulação de geleia. Tá? A gente tem que estar lá com o pH-âmetro, o pH-âmetro, a gente tem que ter um refratômetro para medir o Brix e a gente vai ali fazendo tentativa e erro até achar uma formulação ideal. A acidez total da geleia deve estar ao redor de 0,5, 0,8, pois acima de 1% ocorre cinérese. Ou seja, o que é a cinérese? Né? É a exudação de líquido da geleia. É aquela liberação espontânea do próprio produto, né? A liberação de água. E isso é um defeito, porque você vai ter uma separação de fases, o produto vai ficar heterogêneo. E a geleia é um produto extremamente homogêneo. Então, essa questão da acidez, né, chama atenção aqui, ó, que acima de 1% pode ocorrer a cinérese, que é essa questão da exudação de água do produto. Aí forma aquele filmezinho de água em cima do produto. Então, normalmente isso está correlacionado com a acidez excessiva no produto. Bom, agora é fluxograma de produção e descrição das etapas do processamento. Então, a gente precisa ver qual que é a sequência de etapas para a elaboração desse produto e a gente tem que entender e compreender essas etapas. Então, a sequência das etapas podem apresentar pequenas alterações ou particularidades de acordo com a fruta que está sendo trabalhada. Então, é um fluxograma que eu vou passar ele geral, tá? Mas às vezes pode analisar ele e falar assim, não, mas para esse tipo de geleia não necessita desse fluxograma que eu vou passar agora de algumas etapas. Tá? As geleias podem ser obtidas tanto a partir da fruta in natura, seria a fruta fresca, né? Ela colheu lá no campo, foi para o transporte, chegou na fábrica, foi lavada, né? Até a nossa última videoaula a gente falou sobre isso, a limpeza lá, a seleção da matéria-prima. E ela pode ser utilizada ali dessa forma in natura. Como na forma de polpa de fruta, muito utilizado isso aqui pela indústria, né? Porque questões de sazonalidade. Então, morango, por exemplo, produz, né, em determinada época do ano, e chega lá no inverno, tudo não tem produção de morango,
Então a estratégia é pegar essa matéria-prima no período de safra, né? De fazer lá a polpa, transformar em polpa para ir sendo utilizada para a elaboração de geleia. Pré-processadas, congeladas. Congeladas, gente, é um mecanismo muito adotado pela indústria também, né? Ou preservadas quimicamente. Para maior abrangência de informações, será descrito o processo a partir da fruta in natura. Então, aqui, eu estou considerando que está sendo utilizada a fruta in natura, tá? Então, vai ter a recepção por parte da indústria dessa fruta. Ela vai ser lavada e selecionada. Igual eu comentei, a nossa última videoaula foi sobre essa questão de lavagem e seleção. Também teve esse assunto na última videoaula. Coloquei lá imagens de alguns aspersores, lavagem por imersão, né? Seleção, a seleção normalmente ela é feita de forma manual numa esteira que vai percorrendo essa matéria-prima, né, as frutas, e ali é um processo manual e visual, tá? Descascamento, quando é o caso, se eu estiver falando de morango, não justifica descascamento, porque não há. Mas se for, no caso, uma outra fruta que necessita dessa etapa, eu já estou considerando aqui. Despolpamento e extração do suco. Adição de água, se necessário, porque há frutas que não necessitam da adição dessa água para a fabricação de geleia, tá? Mas a maioria das formulações entra um pouco de água, sim, tá? Dissolução prévia da pectina. Então, a pectina, ela normalmente é utilizada na forma em pó e ela é altamente solúvel em água, porém você não adiciona esse pó diretamente na sua formulação. Então, você vai pegar essa pectina em pó em uma água de qualidade, né, uma água potável, tratada. Você vai solubilizar. Então, eu recomendo levantar um pouquinho a temperatura dessa água para aumentar a solubilidade da pectina, né, para facilitar a dissolução. E isso dá um pouquinho de trabalho, porque ela tende a formar grumos, mas é importante fazer a dissolução prévia antes da sua adição no tacho, né? Então, depois vem a questão da formulação, tá? Formulação vai entrar seus ingredientes, adição de açúcar, pectina e ácido, né? Obviamente, junto da fruta que você está trabalhando. A concentração, né? O que é essa concentração? É a remoção da água, né? Por alta temperatura. E aí essa água vai evaporando, evaporando, até que concentre e você atinja o Brix desejado, esperado para a geleia. E essa concentração ela pode ser realizada em equipamentos a vácuo, onde é um equipamento que tem uma pressão negativa dentro, né? Essa formulação que vai estar dentro do equipamento com uma pressão negativa e alta temperatura. Então, a vantagem do vácuo é fazer com que eu gaste menos energia, porque essa formulação dentro de uma pressão negativa, eu vou fazer o aumento da temperatura e eu vou atingir valores onde eu vou estar promovendo a evaporação da água, valores relativamente mais baixos quando eu comparo com essa pressão atmosférica. Então, esse aqui é o famoso tacho aberto, camisa dupla, né? É o tacho de inox de camisa dupla. Depois eu passo figura para vocês verem, tá? Nesses slides. Esse aqui já está na pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Pressão normal, essa que a gente está agora, nesse momento. Só para vocês, a título de comparação, seria, né, quando você pega o feijão, coloca numa panela normal, né, só com tampa e coloca ali o aquecimento, né, você vai ter o cozimento do feijão numa temperatura relativamente mais alta por um tempo maior. Se você pega esse feijão e coloca ele dentro de uma panela com uma pressão alterada, né, você consegue atingir temperaturas maiores e seu cozimento vai ser antecipado. Só que o vácuo aqui, gente, a pressão é negativa. Então eu consigo trabalhar com temperaturas relativamente menores para ter o mesmo efeito que a pressão atmosférica, que é o quê?
evaporação da água para concentrar e obter a geleia. O enchimento desse produto é realizado a quente nas embalagens, então eu aproveito a temperatura do produto, né, para fazer a esterilização da embalagem, né, é uma forma que assegura aí. E também, gente, se a geleia ela abaixar a temperatura, ela forma um gel. Você vai ter uma dificuldade muito grande de fazer o envase desse produto, caso ele fique resfriado, porque ele vai formar um gel. Então, o enchimento a quente, né, eu viro o tacho, seja ele o vácuo ou o tacho de pressão atmosférica, ele é articulado, ele tem um bico que permite fazer o escoamento, e ali você coloca normalmente é um balde de inox, e eles entrando em contato com esse balde de inox, obviamente que foi lavado, sanitizado, mas eu transfiro o produto para ele ainda quente, então elimina todos os micro-organismos, e desse balde vai transferindo para a enchedora. Então normalmente faz assim para pequeno porte. Depois faz o fechamento da embalagem e a termoinversão. É você pegar essa embalagem, normalmente as geleias vêm em embalagem de vidro. E aí você colocou o produto quente ali dentro da embalagem, fechou com a tampa normalmente em aço. E você faz o que? Vira de cabeça para baixo essa embalagem que chama termoinversão. Por quê? A temperatura alta do produto vai entrar em contato com aquela superfície interna da tampa e vai promover ali a esterilização da tampa também. Então isso é importante. Isso, gente, é feito manualmente em pequeno porte, mas a termoinversão é feita também por grandes fábricas, mas é um processo mecânico, né? As embalagens são viradas de cabeça para baixo também. E depois é feito rotulagem ou armazenamento do produto. Então, eu vou gravar, eu paro aqui, gente. Na próxima aula eu continuo a partir desse slide, que eu vou detalhar as etapas do fluxograma de fabricação de geleias.